alguns colegas que queriam estar presentes, mas que não puderam porque continuam a ter aulas e certamente depois terão todo o interesse em rever esta sessão. Como sabem, a candidatura deverá ser feita e submetida obrigatoriamente até às 23 horas do dia 15 de fevereiro. Portanto, não pode ser à meia-noite, porque à meia-noite em Bruxelas já é 1 da manhã. Depois, como vocês certamente já devem ter aberto o formulário e quando abrir o formulário verificaram que existem várias áreas ou secções onde fazem a vossa candidatura. É importante que percebam que nós estamos a falar de uma plataforma online, que cada vez mais se fala das questões da segurança e ainda este ano letivo saíram novas diretrizes nesse sentido e é importante que a escola vá dinamizando algumas atividades no âmbito da segurança da internet, nomeadamente agora em fevereiro, quando for o dia da internet segura. Depois, também é importante que a escola identifique o contributo que tem tido nas suas práticas letivas, de que forma o e-twinning pode contribuir positivamente para melhorar as aprendizagens dos alunos e a prova de facto que existe alguma interdisciplinaridade, porque vocês sendo todos e-twinners experientes, sabem perfeitamente que o e-twinning nos permite este trabalho. Aliás, o e-twinning no âmbito da flexibilidade acaba por ser o ouro sobre azul porque trabalhamos conjuntamente. Depois, para além de tudo isto, o e-twinning também nos permite, de facto, trabalhar a questão do desenvolvimento profissional e colaborar com escolas ou com outros parceiros externos à escola, e isto de facto é uma mais-valia que nós podemos ter, e a escola deverá ter, neste caso, de alguma forma definida, uma estratégia para trabalhar o e-twinning. Apesar de nós sabermos que muitas vezes acabam por ser um grupo de professores, mas quando nós estamos a fazer uma candidatura deste género, certamente já somos professores mais experientes e já temos um grupo de professores envolvidos no projeto. Portanto, como vocês poderão ter verificado na candidatura, vocês têm os vários critérios e todos já abriram a candidatura. Já agora gostava só de saber, todos já deram uma leitura na candidatura, certo? Sim? Sim. Podem responder sim no chat só para ter noção de que Sim, já. mais ou menos. Eu vou só aumentar aqui. Vou tirar a minha cara, porque eu, de facto ao longo da apresentação não preciso da minha cara, a ver se consigo aumentar então a apresentação. Então reparem, quando estão a fazer a vossa candidatura, é importante vocês terem definido como é que trabalham no âmbito do e-safety. E uma das questões colocadas é o e-safety é ensinada como parte do currículo. Ora, nós temos várias opções, obviamente, e temos se está integrada em várias disciplinas, se no currículo da informática, oficialmente não, fica a critério individual dos professores, não de todo. Portanto, aqui é importante termos consciência de que se esta não é uma preocupação da escola, logo à partida a escola não poderá obter o selo da escola e-twinning. Neste âmbito, é muito importante que a escola vá tendo ou venha dinamizado um conjunto de atividades no âmbito do e-safety. Portanto, também não será obrigatório que a escola diga sim, está integrada em várias disciplinas, ok? Portanto, nós podemos ter esta preocupação, o e-safety é ensinada como parte do currículo, mas poderá ser ensinada como parte do currículo em informática ou a formação cívica ou provavelmente na cidadania e desenvolvimento. Portanto, aquilo que eu vos quero dizer é que não terão que obrigatoriamente dizer sim a todas as questões, ou seja, a questão de topo. Nós aqui temos 4 opções, não têm que obrigatoriamente dizer que sim se não o fazem, ok? E não invalida esta questão.
Depois, vocês têm, a escola oferece informação sobre e-safety aos pais. Se o fizerem com regularidade, obviamente devem dizer que sim, se não, quando requisitado. Eu posso, por exemplo, referir-vos que quando fiz a candidatura, por exemplo, aqui na Batalha, na altura penso que coloquei sim quando requisitado, porque nós fazemos algumas sessões para os pais, sempre que nos é solicitado, mas não é um hábito, não, anualmente não fazemos sempre sessões para os pais. Temos vindo a fazer ultimamente mais, este ano vamos voltar a fazer, mas na altura, quando fiz a candidatura, de facto, lembro-me perfeitamente que coloquei sim quando requisitado. Agora, obviamente que não podemos responder que não. Tem que, de alguma forma, temos que fazer uma ação de sensibilização quando os pais vêm à escola, alertar os pais no sentido de promover a segurança da utilização do equipamento junto aos seus educandos e neste caso a escola acaba por ter um bocadinho essa responsabilidade porque muitas vezes os pais não estão bem a par daquilo que eles podem fazer, pelo menos alguns. Reparem, aqui é só meramente uma nota. Vocês não devem, se tiverem dúvidas, não devem preencher o formulário sozinhos. Preferencialmente, podem até ter alguma equipa, alguns dos vossos colegas que estão no e-twinning. O diretor ou alguém da escola. Ai, peço desculpa que estão. O diretor da escola. O diretor da escola poderá estar ao par da situação, mas muitas vezes também pode ser outra pessoa que esteja diretamente envolvida no processo. Embora, depois aqui, o que é muito importante? No fim, quando vocês tiverem toda esta informação, dado conhecimento ao outro colega ou trabalhado em conjunto com o outro colega, fazerem download do documento para que o vosso diretor assine a dizer que tomou conhecimento desta situação. Peço desculpa, é que estão-me a ligar de facto do INSS de Lisboa. Ana, Eu vou continuando, está passar a bem? palavra, pode Claro, ser? claro, pode ser. Então, pronto. Boa tarde a todos. Portanto, pronto. Como a Miguela estava a dizer, portanto, vocês têm que ter o cuidado de fazer Ana, o download. Sim. Desculpa. Diz, Miguela. Ana, Miguela, consegues pôr outra vez a apresentação? Miguela? vou passar para a apresentação que é mais Está bem. simpático, ok? E porque eu acho que já passamos a parte dos gráficos que não apareciam, que era o cronograma. E assim acho que é mais simpático ver a apresentação. Ok. Ana, podes? Estamos aqui. Portanto, tenho a intenção, portanto, como a Miguela estava a dizer, de fazer o Bem, isto download está muito do estranho. Achei que te ouvi novamente. onde tem o formulário, o diretor tem que assinar. Portanto, vou passar aqui à frente, porque esta parte tem aqui mais. Portanto, todos os professores do agrupamento têm acesso ao preenchimento do formulário. Antes do início do preenchimento do formulário, vocês já devem ter visto, convém decidirem quem vai preencher esse formulário. Portanto, tomarem todos conhecimento das questões e das evidências que vão necessitar, definir a estratégia de preenchimento e indicar o responsável pela submissão. Porque só da equipa, só um é que vai submeter. Portanto, o preenchimento pode ser feito em português, portanto, na nossa língua materna, e quando estamos a preencher e saímos da sessão, esse formulário fica inacessível durante 15 minutos. Quando submetem a aplicação, recebem um feedback imediato relativo à situação da vossa candidatura. Portanto, se não for bem sucedido, recebem um relatório com as áreas onde têm que trabalhar. Essa parte não foi sucedida. E, portanto, têm até 15 de fevereiro de 2019 para voltar a enviar esse formulário, com a informação adicional nas áreas que necessita de completar. Portanto, essas áreas é indicado
Portanto, vocês recebem um feedback. Acho que foi clara, estão a perceber? Penso que sim. Portanto, aqui esta parte, aqui vou voltar atrás. Portanto, não é obrigatório, mas nós aconselhamos sempre o registro do diretor no e-twinning. De qualquer forma, é sempre necessário um elemento da direção, está registado. Portanto, como eu já disse, é um trabalho de equipe. Ana, Sim. afinal este gráfico na anterior também falhou. Depois falhou que dizia aqui que é um computador, mas pronto, Sim, aqui o que é pode que ser quer para o dizer? anterior. Eu posso referir aos colegas, dizer aos colegas o que é que eventualmente teria assim, teria neste diapositivo de forma a que Consegues depois ver não percam a informação. aqui. Sim. Não, quer dizer, eu abri Depois, entretanto o iPad, como estive aqui a mandar a mensagem para Lisboa, abri o iPad para vermos, acompanhar a mas apresentação. É assim, aqui a informação basicamente era estar registado um diretor ou um elemento de direção. Aqui. Nesta exatamente. parte, E o facto diz, Miguela. dos colegas não se esquecerem que podem gravar em rascunho quantas vezes quiserem, até terem Exatamente. certezas daquilo que estão a submeter. Portanto, Exatamente. não se preocupem, não fiquem preocupados que vão perder a informação, gravem a informação e depois então uh, podem, podem submeter definitivamente. Outra particularidade que é importante é o facto de se agilizarem entre duas pessoas ou até três pessoas de quem é que vai submeter a candidatura, as pessoas, à medida que estão a submeter informação, depois ficam essas pessoas associadas à edição do formulário. Portanto, pode haver mais do que uma pessoa a submeter. Normalmente nós aconselhamos que seja uma pessoa, mas se houver uma equipa de duas ou três pessoas e cada um for responsável por uma parte, não há problema absolutamente nenhum. Tem é que ter a certeza que gravam como draft ou como rascunho e só depois então no fim é que vão submeter. Okay? Aqui, portanto, como vai ser, é trabalho de equipa, mas só um colega é que é responsável para submeter a aplicação. Portanto, é como a Miguel já falou também um pouco disto, portanto, a secção 1 tem a ver com a parte de safety. Qual é o contributo do e-twinning no desenvolvimento da sensibilização para a e-safety nas escolas? Como já todos, a maior parte de vocês já abriram a aplicação, a primeira questão desta secção é: estão contempladas nas políticas da escola questões de e-safety? E a resposta considera-se mais pontuada é sim, a e-safety é uma componente essencial de várias políticas na escola. E depois tem que dar provas disso. Estão aqui vários exemplos. Um exemplo, a escola recebeu o selo de segurança digital da European Schoolnet. Se vocês têm, podem colocar, há pouco já fizeram essa pergunta aqui no chat, podem colocar esse exemplo, o vosso selo. Portanto, fazem um print screen e colocam. Outra resposta é: a escola incitou desde há vários anos uma linha de proximidade das políticas da Seguranet. Podem terminar. Agora está a decorrer um MOOC, que é a Cibersegurança nas Escolas. Se inscreverem, também vocês podem dizer inscrição no MOOC da Cibersegurança nas Escolas. Colocam lá esse registro. Outra resposta em que podem dar também, dependendo, o agrupamento de escola preocupa-se com esta temática e tem desenvolvido um conjunto de ações. O projeto, uma sessão de sensibilização para os pais, para os alunos, sobre segurança na internet. Agora vem um mês da internet segura e podem dizer qual é o dia que vão fazer essa sensibilização. Todos os anos participa na celebração do Dia da Internet Mais Segura. E se vocês têm um documento com políticas de privacidade, podem fazer o upload desse documento. Ana, deixas-me só aqui, por exemplo, falar. Aqui nós muitas vezes as escolas têm, por exemplo, no regulamento interno, têm, por exemplo, códigos de conduta. Nós na Batalha temos um código de conduta e de facto acabei por fazer o upload desse mesmo código de conduta porque ou publiquei o link porque nós temos no regulamento interno e temos o código de conduta que é muito explícito relativamente
à utilização do equipamento. E hoje em dia é cada vez mais importante, até porque nós sabemos que os miúdos dependem muitas vezes dos telemóveis, mas têm que usar os telemóveis com consciência na escola. E penso que grande parte das escolas terão políticas definidas nesse âmbito. Okay? Portanto, toda essa informação que possam achar que possa ser só que possa ser irrelevante porque é só um artigo ou é só um ou dois parágrafos que estão definidos ou dois tópicos que estão definidos no vosso código de conduta, não se esqueçam, é muito importante que coloquem essa mesma informação aqui. Tudo o que tiverem relativamente à utilização segura de qualquer tipo de equipamento, todas as sessões que vocês dinamizam, às vezes as vossas apresentações que até já estão publicadas online em determinado espaço, podem colocar aqui toda essa informação. Olha, Miguel, há aqui uma questão que a Bernadette Francisco colocou que eu já não me lembro bem. Nós já preenchemos o ano passado. Nós podemos submeter mais que um documento? Não me lembro deste pormenor. Eu, na altura, aquilo que fiz foi submeter um documento com os links de vários documentos, ok? Eu também fiz o mesmo, por isso não me lembro. Eu tenho a ideia que não podemos fazer mais do que um documento, mas eu posso, entretanto, enquanto a Ana. Agora já não posso. Pois é, enquanto nós já não somos agora já não candidatas. Nós já submetemos. Mas eu penso que não. Eu penso que não. Eu penso que é um documento único. E por isso é que eu acho que na altura o que fiz foi agregar uma série de links que tinha das apresentações que tenho dinamizado na escola, que os meus colegas fizeram, dos documentos que nós tínhamos. Inclusivamente penso que até recortei imagens de parte do código de conduta que eram mais pertinentes e elaborei um documento e publiquei esse mesmo documento. Só esclarecer aqui uma coisa. Esse documento é por questão, não é por secção. Vocês podem dar provas desse documento por questão, está bem? Havia aqui essa dúvida. Sim. É que depois, assim, vocês têm mais espaço para poder publicar documentos diferentes. Mas é assim, depois vocês podem sempre, assim, no caso da questão que a Bernarda colocou, podem sempre testar, mas é assim, eu acho que na altura e agora, porque nós agora deixamos de ter acesso, continua a ser apenas um documento. No entanto, reparem, vão ser imensos porque vocês têm, por questão, podem fazer upload de um documento. Sim, porque cada tem para nesta, acho que tem 7 ou 8 questões nesta parte, portanto podem pôr 7 ou 8 documentos. Portanto, outra questão, que é a segunda questão, a escola tem uma política de utilização de dispositivos móveis, telemóveis, isto vai de encontro ao que a Miguel acabou de dizer, da política de conduta. Portanto, uma das respostas mais pontuadas, sim, temos uma política de utilização para os alunos, seguindo as diretrizes do Ministério, e depois tem vários exemplos de resposta. O agrupamento segue as diretrizes do Ministério, o que está previsto no regulamento interno, a utilização dos telemóveis em sala de aula, fins didáticos e outros justificados pelos docentes, a utilização de dispositivos móveis ou telemóveis em sala de aula no contexto letivo, com a participação do docente. No regulamento interno está regulamentada a utilização dos telemóveis, dos dispositivos digitais nos diferentes contextos. E, se tiverem esse documento, fazem, novamente, o upload nesta questão. A terceira questão. A política da sua escola contém uma secção sobre a captura e publicação de fotografias dos e pelos alunos, pais e pessoal docente. Portanto, está lá a resposta. Sim, temos uma secção detalhada sobre isto na nossa política da escola, seguindo as diretrizes do Ministério. Mais uma vez, no regulamento interno está regulamentada a captura e publicação de fotografias, tem uma política clara relativamente à utilização de imagens fotográficas de crianças, onde se definem procedimentos com base na deliberação de 6 de setembro, a autorização dos pais para a utilização dos registros de fotografias dos alunos, mas é sempre cautelada a necessidade da sua divulgação e, mais uma vez, colocam o documento. Deixa-me só aqui acrescentar ao Ana. É assim, reparem que estas questões, de alguma forma, estão todas relacionadas. Ou seja, nós estamos a falar de políticas e safety. Se a escola tem um regulamento interno e se tem um código de conduta, ou até tem políticas de um regulamento próprio interno na utilização do equipamento eletrónico, que há escolas que têm o regulamento próprio,
é óbvio que quase que isto vai-vos parecer que é repetitivo, mas aquilo que podem fazer é remeter sempre ao mesmo documento e, se quiserem, à frente, colocar qual é o artigo em que referem, que falam especificamente destas questões. Não estejam preocupados se vocês não tiverem um documento para cada um destes pontos. Não, será um documento que pode estar subdividido em várias secções, neste caso, ou em vários artigos, com certeza, que é aquilo que acontece no nosso regulamento interno, e vocês dizem assim, olha, neste documento, artigo tal, na parte do código de conduta, refere-se à parte tal ou à página tal, e vão submetendo assim ou podem fazer um print screen por dessa parte exemplo, também. e colocar num documento que Sim, também sim. serve perfeitamente, ok? Oh, Ana, eu vou Vou dar a continuar, está palavra bem? aqui, Deixa colegas, estar. há aqui colegas que estão a ter problemas Sim, vou passar de login no. Está bem. Tá. Até já. Obrigada. Portanto, a e-safety, passando à questão 4, a e-safety é ensinada como parte do currículo? Sim, está integrada em várias disciplinas. Portanto, isto foi a resposta mais pontuada. E podem dar outro exemplo como resposta. A segurança digital é abordada informalmente no âmbito da maioria das disciplinas da escola. O tema está integrado no currículo de várias disciplinas, de cidadania, desenvolvimento, TIC, consta das planificações dessas mesmas disciplinas. É abordado por outras disciplinas em projetos transversais, como projetos de training sobre segurança na internet. Portanto, tem aqui vários exemplos. E, mais uma vez, faz um upload desse documento ou o print screen. Outra questão, número 5. A escola oferece informação sobre a safety aos pais. Portanto, a mais pontuada é sim, regularmente. Pois tem vários exemplos de resposta. Os pais e alunos recebem informação sobre o portal da escola, é-lhes atribuído um login, explicado os riscos de vulnerabilidades. Nas reuniões de pais também é apresentada a política de segurança da escola. Muitas vezes nós fazemos isso nas nossas reuniões de direção de turma. É ainda solicitado aos pais que assinem um acordo de internet de segurança digital que faz parte integrante da inscrição do aluno na escola. São anualmente monitorizações de sensibilização para os peritos na internet. Portanto, isto são vários exemplos, têm que ver o que é que fazem na escola, não é? E depois fazem novamente o upload desse documento para o site, ou fazem um print screen dessa área. Sexta questão. O pessoal docente, na sua totalidade, recebe formação regular sobre questões da safety? Resposta mais pontuada. Sim. Todo o pessoal recebe formação regular sobre questões de segurança online. Outros exemplos de resposta. A escola, agrupamento, promove ações sobre esta temática ao longo do ano letivo. Os professores que chegam de novo à escola recebem formação sobre o portal da escola, tendo-se atribuído um login explicado os riscos de vulnerabilidade. Existe um responsável por esclarecer dúvidas deste nível e, mais uma vez, fazem o upload. E a questão 7, se não me engano, é a última desta área. A sua escola celebra o Dia da Internet Mais Segura? Sim, a escola celebra o CID. Fazemos palestras sobre segurança digital e ciberbullying, apresentadas por. Serão dinamizadas no agrupamento de escolas no âmbito do projeto de Pinning. Realizamos jogos sobre segurança na internet. Divulgamos e partilhamos recursos criados no âmbito do projeto de Pinning. E, mais uma vez, fazem o upload desse documento. E, portanto, chegamos ao fim da secção 1 e eu perguntava se havia dúvidas. Rita, não vês o local onde se faz esse upload na secção 1. Tem que responder e no final da questão... Sim, sim. O Pedro diz que não tem dúvidas. Rita já viu. Bernadette, está tudo ok? Posso avançar. Portanto, a secção 2 é o e-twinning e o contributo para as práticas de ensino-aprendizagem, ensino interdisciplinar e trabalho em projetos. Portanto, na questão 8,
selecione o nome de todos os colegas que estejam a colaborar em atividades de twinning. Também pode adicionar colegas se os seus nomes não estiverem listados. Portanto, se não me engano, aparece numa lista os colegas. Vamos supor que têm só listados 2. Portanto, tenham atenção, tem que ser pelo menos 3 professores ou mais. Portanto, vocês têm que acrescentar. Se não têm, não é? Portanto, tem que ter pelo menos 3 professores. Deixas-me só fazer aqui uma chega que eu conheço alguns dos colegas que estão aqui no nosso grupo e sei que alguns dos colegas já têm uma prática de twinning há muitos anos e dinamizam projetos há muitos anos. Acontece é que muitas vezes é 1 ou 2 pessoas que dinamizam o projeto, ou seja, que diretamente na escola são responsáveis por registar os projetos. No entanto, eu sei, e sei de alguns casos em concreto aqui, que os colegas trabalham com outros professores da escola, ok? E aqui, especificamente para esses casos, vocês devem adicionar depois o nome dos colegas com quem trabalham. Adicionam e noutras situações é bom que comecem, e agora vão perceber que é muito importante, é bom que também esses professores se registem no eTwinning, porque depois, neste caso, isto é uma candidatura há 2 anos, daqui a 2 anos, imagina, voltam a fazer a candidatura e continuam ainda com as mesmas práticas, apenas havendo um professor ou 2 professores responsáveis pelos projetos eTwinning e os outros fazem algumas participações ou dão alguns contributos conforme vocês solicitam. E é bom que isso daqui a 2 anos não aconteça. E vocês, neste caso, agora adicionam o nome dos colegas, mas futuramente seria bom que esses colegas estivessem registados e que os integrem inclusivamente nos vossos projetos eTwinning, mesmo que o contributo seja pontual ou que estejam a fazer apenas alguns dos trabalhos, porque eles de facto integraram a equipa e isto é ainda aquilo que às vezes nos falta é adicionar, e os colegas também muitas vezes não têm vontade, eu ajudo, mas não quero saber, não quero fazer nada, pronto. E nós sabemos que isto acontece, mas é bom que façam parte dessa equipa, ok? Ana, queres que continue? Não, deixa-me acabar a secção 2, depois, portanto, a questão Ok, 9. ok. O pessoal não decente, não registado, portanto, não decente, não está registado no eTwinning, colabora consigo e outros colegas eTwinning na sua escola. Portanto, o psicólogo, o enfermeiro, os assistentes operacionais, o coordenador de TIC, aqui o bibliotecário responsável pelo apoio à biblioteca. Nas escolas europeias, estes colegas são muitas vezes não docentes, são colegas externos. Portanto, por isso está o bibliotecário responsável pelo apoio à biblioteca e o coordenador de TIC. E a Ana Tércia faz uma questão. Tércia, deixa-me só devem ver. colaborar. Não precisam colaborar no mesmo projeto. Podem colaborar em projetos diferentes. Não tem que ser no mesmo projeto. Não, Ana Tessa, no vosso caso é assim, vocês, e ainda por cima no vosso caso também conheço perfeitamente, não tem que ser tudo o mesmo, em diferentes projetos. O bom é que às vezes nós, por exemplo, temos situações em que as pessoas estão envolvidas e depois estão envolvidas só no mesmo, só pontualmente naquela situação específica que nós precisamos daqueles elementos, não nos podemos esquecer de facto que eles contribuíram e isso é importante. E vocês aí também têm muitas situações destas, portanto, não esquecer dessas pessoas, ok? Passar à questão 10. Pessoas fora da escola estão ativamente a contribuir em atividades eTwinning, como oradores, consultores. Portanto, podem ser os pais, encarregados de educação, entidades locais, elementos da autarquia, tem que dar os exemplos depois, elementos da associação de pais, encarregados de educação, enfermeiros, etc. Aqui no 11, quantos grupos diferentes de alunos na sua escola, de turmas diferentes, por exemplo, estão envolvidos com o eTwinning? Quantos alunos estão em cada grupo e qual a sua faixa etária? Portanto, nesta questão é preciso ter cuidado, porque tem que colocar vários grupos. Aparece lá, portanto, coloca um grupo, podem dizer que são 50 ou 60 alunos, dos 9 aos 11. Depois tem que colocar outro grupo,
dos 12 aos 14, dos 15 aos 16, e pôr o número, E pode ser seguem 30, a 40. faixa, Pronto. as categorias que estão definidas pelo e-twinning. O ideal é Pronto. seguir as categorias que estão definidas pelo e-twinning. Mas tem que criar pelo menos 2 grupos. Tem que ter pelo menos 2 grupos. Exatamente. Senão, tem que voltar. Portanto, dúvidas desta questão? Haja e Miguela, vou-te passar aqui à secção 3. Podes continuar. Aqui, a Isabel, espera aí, a Hilda vai escrever algo, não sei se tem alguma dúvida. Vamos só esperar aqui então. Um bocadinho. Que a Hilda coloca a questão. Que faixas etárias deverão ser consideradas? As faixas, Hilda, considera as faixas etárias que estão definidas pelo e-twinning. As novas faixas etárias, quando nós penso que é agora dos 4 aos 9, as novas que foram definidas, que estão definidas pelo e-twinning. Ou seja, normalmente, imagina primeiro e segundo ciclo, defines a faixa etária e pões os alunos. Depois terceiro ciclo, que é outra faixa etária e ensino secundário. É basicamente nós irmos às categorias que o e-twinning tem definidas desde o início e colocar. Mas também não se preocupem do seguinte, imagina que tu, por exemplo, dos 9 aos 11, tens a participar só 4 alunos. Tudo bem, não há problema nenhum. Nós temos aqui 50, mas até podiam estar 4 nesta faixa etária, está bem? E terem mais numas e mais noutras. O que é importante é haver pelo menos 2 faixas etárias no projeto. O Pedro Neves está a colocar uma questão dos 11 aos 18. Não tem problema nenhum, Pedro, mas é importante é que cries 2 grupos. Isso é que é importante. Podes pôr um grupo dos 11... É porque tu aí, exato. Dos 11 aos 14, ou Estás dos a 11 aos 15, e dos 15 aos 18. Portanto, isso é que é importante. Porque, Pedro, tu aí estás a integrar 2 faixas etárias, ok? E essas 2 faixas etárias estão segmentadas. Portanto, é bom que dividas o grupo, porque no teu caso especificamente faz um trabalho com todas essas idades, mas coloca por grupos. Portanto, é importante é que vocês coloquem por grupos, senão depois volta para trás a candidatura, tem que ter 2 grupos, independentemente tem que separar as faixas etárias. Ou até pode ser a mesma faixa, mas tem que ter 2 grupos a trabalhar. Mais alguma dúvida nesta questão dos grupos? Deixa-me só aqui, Ana, rever, é assim, nós sabemos que, entretanto, o e-twinning reformulou as faixas etárias, mas havia as faixas etárias dos 4 aos 11, que eram as categorias que existiam logo desde o início, e depois temos a faixa etária dos 12 aos 15. Ora, se vocês quiserem seguir esta mesma divisão, podem colocar, e até para nós, por exemplo, dos 12 aos 11, dos 12 aos 15 é o terceiro ciclo. Se calhar, se quiserem dizer que no terceiro ciclo trabalham estes alunos, no secundário trabalham outros. Portanto, é importante terem 2 faixas etárias. 2 faixas etárias e identificar o número de alunos. Ok? Ficou claro esta questão? Ou seja, colocam uma faixa. Portanto, neste caso, o que é que vocês têm aqui na parte da secção que está diretamente relacionada com o desenvolvimento profissional? Aliás, aquilo que nós temos vindo a fazer, de facto, acaba por ser, muitas vezes, ir às escolas dinamizar estas sessões. Há aqui uma dúvida. Há uma dúvida, exatamente. Eu vou só dar voz então à Helena. Helena, diz lá, se faz. Aqui Helena, não aparece o evento que foi feito na escola. Tu vieste cá a formação. Não aparece? Não. No formulário diz-me detectamos que não existe nenhum professor que tenha desenvolvido projetos, as sessões de formação. Não está. E os colegas também disseram que não receberam o certificado. Então eu vejo isso depois, Helena, está bem? Pronto, é isso. Mas a minha dúvida era esta, porque nós já fizemos já fizemos 3 formações contigo. E eu também já fiz uma de 25 horas e não aparece. Pois foi, mas está, tem que... aparece mesmo. Não... Isso é estranho, porque
porque nós já inscrevemos na sessão, como é que não aparece no vosso perfil? Ok, obrigada, era essa a dúvida. Eu vou resolver esse caso, Helena. Ok, obrigada. Ok, obrigada. É importante que nos tivesses dito, porque até pode acontecer noutra escola a mesma coisa, ok? Miguel, E o próprio link do evento. Porque se eu for ao perfil, penso, deixa-me só agora aqui ver, de repente ir ao perfil, por exemplo, do Pedro. Simplesmente copiar o nome do evento, ok? E colar o link à frente. Dá para pôr o link, Helena, basta ir. Sim. Quando carregas no cá em cima. evento, ok? Ok. Aparece o URL, o endereço do evento. E podes colocar o endereço do evento cá em cima, exatamente, que está na barra de endereços. Pronto. Ok, obrigada. Porque fazes parte dos participantes e neste caso podes colocar o evento. É que ainda por cima estas sessões são ACDs de 3 horas. Sim, sim. Deviam de estar no perfil. Deviam ter uma particularidade de serem diferentes. Oh, Helena, vou tirar o som porque estou a ouvir o eco. Este ano não temos acesso à candidatura. Pois não. É como nós fizemos o ano passado. Não temos agora acesso. Deixem-me só aqui ver se eu consigo ver. Pois é, se calhar pode haver algumas coisas diferentes. A Rita disse para espreitar o Facebook. Ok. Deve ter ao print, mas como estava, achei que deve ter era. ao print screen. Achei que. Eu vou só ver. É que é para ver se nós conseguimos aqui esclarecer então Neste caso, vocês, por aquilo que eu percebo, vocês só podem colocar 2 eventos. Ok? Pois. Na questão 12. Isto está diferente, não aparecia assim no ano passado. Não. Portanto, é assim. Colocam a ação de curta duração, participante e sessão presencial. Ok? E depois põe outro tipo de participação ou outro evento que tenham participado. Pode identificar, repara, o sistema pode identificar que já alguns dos professores participaram em eventos. Ele também tem esta possibilidade, porque aquilo que eu estou a ver é assim, o sistema detecta um professor na sua escola que participou num evento de desenvolvimento profissional. Poderá adicionar mais eventos e o nome. Ou seja, ele mantém aquilo que nós tínhamos, e desculpem, eu vou voltar a partilhar a apresentação. A própria plataforma detecta que vocês já participaram em formação. Ok? Portanto, quando ele detecta, não precisam só. E depois também vos dá a possibilidade de adicionar mais. Ok? Fiz-me entender? Na questão 13, detectamos no nosso sistema que não existe nenhum professor na sua escola que tenha envolvido a organização de formação, seminário, prática, sessão. Existe algum evento que não tenha sido que queira adicionar? Pode adicionar. É assim. Vocês, neste caso, aqui neste caso, tem mais diretamente a ver com o facto de vocês terem organizado o evento, certo? Porque vocês podem ter organizado um evento e aquilo que se faz poderia ser um evento deste género. Pedro, tu no teu caso específico não chegaste a fazer nenhuma videoconferência com os parceiros? Ok, porque, por exemplo, se tivesses feito uma videoconferência, poderias colocar aqui essa mesma informação. Ou eventualmente os eventos da própria disseminação que vocês tenham feito e podem preencher. Eu aqui não, nós reparem, voltamos a não ter propriamente acesso ao tipo de resposta, mas este campo será de detecção automática, portanto ele deve identificar ou não. Se não tem nenhum, podem colocar algum. Pedro, claro que conta. Nem me lembrava disso, pois é, vocês têm, ainda por cima no teu agrupamento, vocês fazem isso. Claro.
Aliás, até porque tu depois acabas por ter provas disso, tens as fotografias, então lá tens o painel e tudo no vosso polivalente, mostraste, claro que essas sessões contam, não é? Portanto, não foram efetivamente registadas, ou seja, tu não. Reparem, aqui nós acabamos por perceber que nós, mas isto já é uma prática que nós temos muitas vezes, fazemos muitas coisas na escola, mas como às vezes nós fazemos-la e não estamos a pensar em registar na própria plataforma, acaba por ficar este processo esquecido. E que, reparem, aqui acaba por ser importante. Então, sempre que dinamizar eventos no âmbito do eTwinning, e muitas vezes fazemos o próprio dia do eTwinning, alguns celebraram, por exemplo, quando foi os 10 anos, todos os anos celebram, fazem o eTwinning, dinamizam algumas atividades neste âmbito, só que acabamos por não registá-la de facto como um evento presencial, como um workshop para os miúdos ou como uma atividade para os pais ou partilhas de práticas. Portanto, aqui estamos a perceber a importância de nós próprios fazermos isto quando dinamizamos estas atividades, ok? Pois estas falhas, provavelmente nós, se calhar, falhas, não, eu estou a dizer a questão anterior, iremos dar conhecimento então ao Serviço Nacional de Apoio, pois, a reportar, ok? Ok, obrigada. Obrigada, Rita, pelo print screen, porque nós de facto agora não temos acesso e isto o ano passado era diferente. Ok, vamos avançar. Alguma questão então que ficou aqui neste aspecto? Pelo menos podemos identificar que se calhar devíamos registar mais vezes as nossas atividades. Ok. Então vamos passar à parte final, ok? Secção 4. Que é a secção 4, o eTwinning e o seu contributo para o desenvolvimento estratégico da escola. Ana, queres tu? Portanto, Ok. neste caso, eu forneci uma ligação que comprova que está no site, temos uma ligação para o eTwinning, portanto, e uma das respostas pode ser o link da página da escola onde existe o logotipo do eTwinning, ou como hiperligação para o portal do eTwinning, ou o link da página da escola onde existem hiperligações para a página de entrada do TwinSpace. Eu tenho aqui um exemplo, depois quando partilharmos vocês podem ver, onde eu coloquei no site da minha escola os vários TwinSpace. O upload de PDF do jornal da escola com notícias sobre os projetos eTwinning desenvolvidos. Penso que não haja dúvidas nesta parte. Há aqui dúvidas, mas não, eu vou terminar isto e depois já voltamos às dúvidas, porque está mesmo, a secção 4 está mesmo a terminar. Isto. Portanto, Dulce. Dulce tem... Dulce, essa questão ainda é... Desculpa lá, Ana. Essa questão ainda é a questão anterior. É assim, Dulce, aquilo que nós podemos perceber e pelo print screen que a Rita nos mandou, o sistema automaticamente detecta se já participaram ou não em eventos em PDWs ou em eventos, e pelos vistos os eventos que ele detecta não são aqueles eventos que vocês participaram nas ações de curta duração. E se calhar nós podemos identificar e ver porque é que isto não acontece depois com o Serviço Nacional de Apoio. Mas se tu participaste no seminário e se ele não está no teu perfil, eu penso que o seminário internacional deve estar no perfil e ele deve identificar, mas se não podes adicioná-lo manualmente, ok? Portanto, deves adicioná-lo, porque ele deixa-te, por aquilo que a Rita nos enviou, ele deixa-te adicionar 2 eventos. Ok? Pedro Neves está a escrever também. Ok, eu acho que podemos avançar, entretanto, se o Pedro tiver, eu depois vejo a dúvida, está bem, Ana? Portanto, aqui, seja a última questão, fornece uma ligação ou carrega um documento relevante que demonstre quais são as características e twinning na política da sua escola relativamente a qualquer uma das seguintes áreas: atividades internacionais, desenvolvimento das competências digitais do pessoal docente e alunos,
desenvolvimento de abordagens de ensino e aprendizagem do século XXI. Portanto, uma das respostas, Plano Estratégico de Desenvolvimento Europeu. Portanto, quem já candidatou-se ao Erasmus, ao K1, muitos de vocês têm Plano Estratégico de Desenvolvimento e podem fazer o upload desse documento. Atividades internacionais, quer projetos de twinning, quer Erasmus+. Desenvolvimento das competências digitais do pessoal docente e alunos. As competências digitais podem dizer que têm sido desenvolvidas em contexto de sala de aula, nas diferentes disciplinas, utilizam ferramentas como o Kahoot, o Padlet, o Flipgrid, entre outras, proporcionam aos alunos momentos de aprendizagem direcionados para a era digital, inseridas nos projetos e-twinning. Podem também responder abordagens de ensino e aprendizagem do século XXI, utilizando o twinning na flexibilidade curricular, construção de novos ambientes de aprendizagem. Portanto, vários exemplos que podem dar e penso, ainda há mais duas questões. Quais dos eventos promocionais e twinning organizados na sua escola e listados abaixo incluíram pessoal docentes de outra escola ou familiares de alunos? Pode adicionar mais eventos caso não os tenha registado no Twinning Live. Portanto, se vocês, por exemplo, dei aqui um exemplo de um grupo, o grupo e-twinning Erasmus, se vocês têm algum grupo criado onde envolveram pais, alunos, professores e realizaram um evento, podem dar esse exemplo. No 17. Aqui não... deixas-me só aqui referir só uma coisa. Aqui pegando novamente no exemplo que o Pedro partilhou, aqui pode haver novamente essa mesma informação, a promoção do e-twinning no próprio dia do e-twinning que as pessoas acabam por celebrar, ou às vezes no Clube Europeu das Línguas as pessoas acabam por promover o e-twinning também em determinados eventos, e isso também acaba por ser importante porque é um evento que estão diretamente a trabalhar com o e-twinning. Algumas vezes envolvem alguns encarregados de educação, envolvem até pessoal das autarquias. Portanto, tudo aquilo que nós não tenhamos registado no e-twinning Life, e isso acontece muitas vezes com as ações que nós fazemos na própria escola, mas são ações que diretamente ou indiretamente estamos constantemente a trabalhar o e-twinning porque faz parte do nosso próprio trabalho. Do dia a dia o e-twinning, e nem nos lembramos que se calhar até poderíamos ter esse evento registado diretamente no e-twinning Live e depois constaria ou seria mais fácil aqui haver o link. Ou então há pessoas que têm grupos, que criaram grupos de trabalho, portanto coloquem aqui, como é o caso, por exemplo, que a Ana de facto já partilhou aqui convosco. Na questão 17, está um pouco ligada também com a anterior. Quais da seguinte lista de eventos promocionais e twinning a nível local, regional ou nacional envolveu os pais, os mídia, membros da comunidade local, empresas locais, etc. Pode adicionar mais eventos caso não os tenha registado no Twinning Live. Resposta? É a mesma coisa, vai dar sessão de divulgação e twinning, participação em seminários para divulgar projeto de mudança do espaço físico da sala de aula, portanto vai dar assim, é muito parecida. Vamos pensar noutra coisa que nós também fazemos e que às vezes, eu estou só aqui a tentar lembrar-me de situações em que faço a divulgação do e-twinning de forma irrefletida. Deixa-me só dizer uma coisa, Miguela, a grande diferença entre o 16 e o 17 é que o 16 é que envolva famílias de alunos, pessoal externo à escola, percebes? E o 17 não, o 17 portanto, é pessoal da escola, eu acho que é a diferença. Eu estava-me a lembrar é que, por exemplo, às vezes, eu vou-vos dar um exemplo que acontece aqui na Batalha, nós temos a FIABA, que é a Feira do Artesanato, que decorre aqui na Batalha e que nós ao longo destes anos, quer dizer, temos tido sempre projetos e-twinning e que de alguma forma o e-twinning está lá, ok? É óbvio que nós estamos com um stand na feira, temos atividades e às vezes posters de divulgação do e-twinning, com fotografias, às vezes alguns kits que eles fazem de robôs, algumas montagens, mas acabamos por não registar na plataforma esta nossa participação num evento. E num evento que reparem, é organizado pela autarquia. Portanto, não é diretamente pela escola e nós estamos lá. E se calhar há outras situações dessas em que nós também acabamos por fazer a divulgação do e-twinning e que
não temos de facto registado no eTwinning Live, ok? Ou às vezes aquelas feirinhas que nós organizamos também junto à comunidade, que também possamos ter a divulgação do eTwinning. Portanto, tudo isto, e é uma questão de se calhar nós refletirmos onde é que estivemos a fazer a divulgação do eTwinning e poder colocar aqui, ok? Rita está a escrever. Ela vai terminar a reunião. Portanto, nós também ok. estamos a chegar Tá ao bem. fim. Portanto, Ok, Rita, também estamos na beijinhos, reta Rita, final obrigada. também. Obrigada, Rita. Portanto, é notar que é importante o diretor estar registado no LinkedIn, que é claro, como professor, não é? Depois no perfil dele ele pode colocar que é diretor. Ter a declaração do diretor, portanto, tem que imprimir essa declaração, tem que ser assinada, tem que colocar carimbo e fazer o upload desse mesmo documento. Não se esquecerem que a data de submissão final é até às 11 do dia 15 de fevereiro de 2019. E dúvidas? Já estamos no fim, já se prolongou. Mais alguma? Há dúvidas? Dulce. Se tiverem algumas dúvidas e quiserem levantar a mão, agora nós podemos rapidamente passar a palavra. A Hilda, pelos vistos, não sei se. Sim, vamos disponibilizar Hilda, a tens gravação. alguma dúvida? Sim, ó Filomena, nós vamos disponibilizar, vamos enviar para os professores. Mas também não te esqueças, se tiveres alguma dúvida, dás-me uma apita dela em concreto e depois, naquilo que eu puder ajudar, já sabes. Não há dúvidas? Ok, nós vamos tentar ver o que é que se passa, ou pelo menos perceber porque é que não Pedro aparece Neves no vosso quer perfil. falar. Pedro, já te vou, ok? Pedro. Estão acessíveis, Isabel. Os mails estão aí, então podem colocar as questões.